Olá, eu sou Carla Francini e nesse canal eu compartilho dicas de homeschooling, estratégias e muito mais. Então, se você faz homeschooling e tem mais de um filho com idades diferentes, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar como é possível ensinar múltiplas idades de forma leve, organizada e personalizada. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica. Então, gente, a maioria das pessoas que começam homeschooling tem uma dúvida frequente, principalmente se você tem mais de um filho em níveis, educacionais diferentes, então em séries diferentes. Então a dúvida é como que eu vou conseguir ensiná-los se eles estão em níveis diferentes, mas eu quero proporcionar um momento junto ali, eu só disponho desse horário para estar auxiliando eles, para estar ensinando. Então parece desafiador, não é mesmo? Mas se você prestar atenção nas dicas que eu tenho nesse vídeo, com estratégias simples, isso pode ser totalmente possível. E com isso você pode unir a família, aproveitar momentos juntos, momentos de estudo juntos, compartilhando conhecimento, o maior com o menor e vice-versa. Então vamos ver como organizar isso de forma prática? Então antes da gente ir para as soluções, vamos conhecer alguns principais desafios nesse processo. Então, primeiro, as crianças elas podem ter idades diferentes. Uma, por exemplo, está na alfabetização e a outra já sabe ler, Então, nível de leitura e escrita diferente. Então, isso pode ser um desafio. Também, dependendo da idade da criança, ela vai ficar mais tempo concentrada na atividade ou menos, Então, também isso é bastante desafiador. Tem algumas crianças que quando elas estão nessa fase de início de alfabetização, de conteúdo novo também, então você precisa dar uma atenção mais individualizada para ela, Você precisa focar mais naquele conteúdo com ela de início. Então, como fazer isso? E também um outro desafio bem frequente é como organizar o tempo para evitar sobrecarga, tanto da mãe educadora, do pai educador, como da criança, Então você tem que se organizar para estruturar esses horários e esse tempo, ok? Então vamos para algumas estratégias para ensinar essas diferentes idades. Bora lá! Então nós temos a primeira dica aqui, que seria o planejamento por blocos de tempo. Mas e como que isso funciona? Então assim, você vai separar o teu tempo por blocos de ensino, Por períodos. Então, por exemplo, você vai separar o seu dia, um bloco vai ser para o estudo individual, ok? O outro bloco vai ser para estudo em grupo, e outro bloco por atividades livres, ok? Assim você vai conseguir intercalar tudo isso e dar atenção entre os seus filhos, ok? Então essa é a nossa primeira dica, Separar por blocos. Então você pode separar isso manhã e tarde, Então manhã você faz uma atividade, vou fazer a atividade individual. De repente um acorda mais cedo, Então você consegue ali estar organizando isso. À tarde, por exemplo, depois do almoço, vamos fazer a hora em grupo. Então você vai estruturar o conteúdo para que o grupo consiga absorver, ou entender esse conteúdo, essa matéria. Okay? E depois você pode, no final da tarde, dar esse tempo livre, para atividades no pátio, num parquinho, Então, ou mesmo dentro de casa, com jogos e tudo, Então, mas você deixa livre para a criança escolher o que ela quer, do que ela quer brincar hoje, por exemplo. A nossa segunda dica seria os materiais adaptáveis por faixa etária, Então você vai adaptar os materiais. Você pode usar o mesmo tema, por exemplo, o tema de animais. Então você vai pegar o tema de animais e você vai trabalhar com as crianças, ou, por exemplo, alimentação, habitat, e tudo isso sobre aquele animal específico. Mas o meu filho ainda não é alfabetizado. Ele pode fazer um desenho com relação a esse conteúdo que você apresentou. O que já sabe escrever, ou que está começando na alfabetização, pode escrever palavras sobre isso. O outro pode escrever frases, o outro pode escrever textos. Então vai depender do nível de alfabetização que o seu filho já está. Você vai estipular que tipo de trabalho ele vai fazer com aquela informação que você passou, com aquela aula que você deu. O outro pode fazer pesquisa, o outro pode apresentar um trabalho. Então, assim, é um leque bem grande, de atividades que você pode fazer depois de apresentar o conteúdo. Okay? A nossa terceira dica é rotatividade com atividades autônomas. E o que isso significa, Carla? Por exemplo, enquanto um filho faz uma atividade, uma tarefa, você pode auxiliar o outro que precisa mais do seu apoio naquele momento, Então, assim,
Por exemplo, eu preciso ensinar a caligrafia, né? A letra cursiva, por exemplo. Então você dá um livro para que o que já sabe ler fazer a leitura, né? Enquanto você ensina a outra criança a parte de letra cursiva, né? Meu filho que ainda não é alfabetizado pode estar brincando com um joguinho educativo, por exemplo, um jogo da memória, né? Enquanto eu vou auxiliar o que está precisando de atenção com matemática. Então é um conteúdo novo, então eu deixo ele fazendo uma atividade enquanto eu auxilio o outro. Você pode ir intercalando assim. Okay? A quarta dica é, assim você vai se aliviar um pouco, inclusive, com essa dica. Você pode usar os maiores para serem tutores dos mais jovens, né? Então, de repente, se a faixa etária é, por exemplo, de 10 anos, então o maiorzinho você pode solicitar que ensine o menor. Ele vai se sentir útil, inclusive, e vai te dar um tempo para descanso, para preparação de outra atividade, né? E você vai conferindo com isso qual é o grau de conhecimento do teu filho mais velho. Então, se ele tem essa habilidade, né, de estar passando aquele conteúdo que ele aprendeu. Então, essa é uma forma até de avaliar o teu filho mais velho e se está dando certo, se está funcionando, né, essa estratégia de educação que você está utilizando, esse método educacional. E a nossa quinta dica de hoje é: ter uma rotina visual clara e flexível. Então, por exemplo, assim, muitas famílias usam um painel, né, para ajudar a se organizar e saber o que eu preciso fazer em cada momento do dia. Então isso é bastante interessante tanto para a mãe educadora, para o pai educador, como para a própria criança, porque ela consegue se organizar dentro daquele quadro de horário. Okay? Então isso auxilia, organiza bastante o seu dia. Agora eu vou dar aqui um exemplo de uma manhã prática, que você pode estar organizando aí. Então, por exemplo, como isso pode funcionar na prática, tá, gente? Então, por exemplo, 8 horas da manhã, você pode fazer uma leitura bíblica, uma leitura em grupo, ou pedir para a criança escolher um livro para ler em voz alta. Então, essa parte do primeiro contato ali com a atividade pode ser feita em grupo. Isso das 8 às 8h30, 8h25 por aí. Aí, às 8h30, você pode fazer atividade com todos sobre um tema, né? Um tema geral, assim, mas você vai focar uma estratégia para cada criança. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei sobre os animais. Então, você pode plantas ou borboletas. Hoje vamos trabalhar com borboletas, pássaros, né? Ou mesmo flores, árvores. Então você vai pegar um tema geral e você vai dividir essa atividade depois, né, de você fazer toda essa introdução para cada criança. Então um vai fazer um desenho, outro vai fazer as frases, outro vai fazer uma pesquisa, outro vai apresentar um trabalho, né? Então enquanto um faz uma atividade, o outro faz outra. Então isso uma meia horinha ali. Então das 8h30 às 9h. Então às 9h você vai pedir para que eles, então você passou a atividade, né? Pediu para eles desenvolverem o trabalho e às 9h todos vão apresentar o que fizeram. Então, por exemplo, o que desenhou vai apresentar o desenho, o que fez a pesquisa vai apresentar a pesquisa, o outro pode ler a redação que fez, o outro ler as frases que escreveu. Então, assim, você vai diversificando e vai trazendo eles também para serem ativos, né, durante a aula. Às 9h30, você pode trocar de atividade, dando atenção para cada um dos seus filhos. Então, por exemplo, vai focar na aula individualizada. Então, por exemplo, você vai trabalhar com um enquanto os outros fazem atividades individualizadas. Então, você vai distribuir aquelas atividades para que aqueles que consigam já fazer sozinhos façam as tarefas independentes, enquanto você vai auxiliando todos eles. Então, você vai pegando um de cada vez, se alguém tem dúvida, se não tem, o que é para fazer, o que não é. Okay? Ou você pode pegar também esse tempo, os que já conseguem fazer de forma independente, você deixa eles fazendo, e você dá atenção para aquele que precisa ser alfabetizado, precisa do conteúdo novo. Então também é uma forma assim de você estar dividindo aí o seu tempo entre eles. Isso uma meia horinha, né? Das 9h30 às 10h, e isso vai evitar estresse, vai manter eles envolvidos no aprendizado, vai te deixar mais leve, tranquila. E aí depois das 10h, aí você dá um break aí pra eles, dá uma pausa, né? E faz um lanchinho, né? Ou conversa sobre essas atividades, ou dá um tempinho livre aí pra eles. Então, gente, esse é um dia típico, assim, de educação domiciliar, principalmente com as crianças pequenas, onde a gente está começando a introduzir, né, todo esse conteúdo, né, acadêmico. Então, a gente não precisa sobrecarregar elas. Meia horinha de aula de cada matéria, né?
por dia é o suficiente, você não precisa forçar muito eles de início, tá? Claro que cada nível, né, conforme eles vão crescendo, vai se tornando um pouco mais puxado, o conteúdo vai sendo um pouquinho mais pesado, mas isso você vai agregando com o tempo, ok? O foco, assim, de primeiro ano, principalmente pré-primeiro ano, é linguagem e matemática. Dentro de linguagem, você pode trabalhar geografia, por exemplo, você pode trabalhar ciências, dentro da matemática, você pode trabalhar história, né? Então, assim, você pode ir diversificando a tua aula e você não precisa, eu tenho que fazer matemática, português, história, geografia, ciências, educação física. Não, você não precisa, você pode unir, né, dentro do conteúdo de linguagem, muitas dessas outras matérias, por assim dizer. Então você vai trabalhando tudo aquilo dentro daquele tempo que a criança tem, né? Porque a criança também, se você exigir demais, se você focar demais em cima de apenas um conteúdo, ela vai se aborrecer, né? Ela vai se estressar. Então, por exemplo, você pode trabalhar a linguagem com a matéria de geografia, por exemplo, ou mesmo de ciência, porque você pode fazer produção de texto. Então, você está ensinando a ciência, mas você está ensinando também a escrita, a gramática, né? Você estrutura as frases ali. Então, se torna até mais prazeroso para a criança, né? Não se torna um fardo. Estudar se torna gostoso, né? Então, você pode estar procurando fazer esse tipo de adaptação, ok? Então, vocês percebem que se a gente se organizar, se a gente tiver criatividade, a gente consegue ensinar, né, todas essas diferentes idades de forma leve, de forma tranquila e de uma forma que todos eles vão tirar proveito dessas aulas. Então, sim, gente, o homeschooling pode ser leve, divertido e muito produtivo. Agora vamos lá, vamos interagir. Me conta aqui nos comentários quais as idades vocês ensinam e se você já tentou alguma dessas estratégias que eu falei aqui, se você pratica isso, se você faz atividades em blocos, como que é seu dia a dia aí na educação domiciliar. Agora, se esse conteúdo te ajudou, deixe seu like, não esquece. E se você ficou até aqui, nosso muito obrigado por nos assistir e vejo vocês no próximo vídeo.